você vem aqui, senta nesta cadeirinha que não tá na área, minha amiga, para notícias. Inclusive, você já chegou aqui falando que teve uma novidade hoje na reapresentação. Boa noite, gente. Hoje eu já cheguei com a notícia, né? No caso, eu que avisei aqui. O Flamengo se reapresentou, né, nessa noite, porque a reapresentação foi marcada para as 6 horas, depois de 2 dias de folga, e o Marinho foi reintegrado ao elenco. Ele chegou ao CT no mesmo momento que o restante dos jogadores, coisa que não vinha acontecendo, né, porque ele estava treinando no contraturno, como a gente já falou aqui, e tá rolando agora, né, o treinamento. Então a gente vai tentar apurar para ver como é que foi, qual atividade cada jogador fez, até porque esse primeiro momento da data FIFA é para ser utilizado justamente para a recuperação dos atletas que passaram pelo DM, sentiram algumas dores e tudo mais. Mas essa notícia eu acho que é importante, né? O Marinho reintegrado ao elenco, fazendo uma parte da atividade no mesmo horário que o restante dos jogadores, algo que não vinha acontecendo. A situação do Marinho também, né? Estava em litígio com o clube, né, nesse momento. E agora é reintegrado, a gente destaca sempre que essa informação de momento de agora, então, o Marinho de volta aí junto com o grupo, mas o São Paulo deixou bem claro, né, em coletiva, que não vai utilizar, que o Marinho não faz parte. Não vai rolar, não. Não vai rolar o remember aí de... Ou vai ter uma conversa ou o cara vai completar até que horas, cara? À tarde, Uma boa né? pergunta, né? A apresentação estava marcada inicialmente para tarde, mais ou menos às 3, aí depois a gente soube que foi um pouquinho postergada para as 6. É mais uma avaliação hoje, né? Assim, São Paulo vai meter um corujão hoje lá no Ninho. Lembrando que teve... Corujão no Ninho, Lembrando que teve a mudança recente no Ninho, né? Por conta dos refletores e tudo mais. Então, torna o treino noturno no campo bem possível. Mas acredito, assim, conhecendo o planejamento do Flamengo, devem ter feito academia, realizado aqueles exames para ver como cada atleta voltou da folga. Ô, Igor, rapidinho. Claro. Já que você comentou, né? Eu acho que é muito importante. O fato dele estar integrado ao elenco, estar fazendo a atividade no mesmo horário, não quer dizer que ele vá ser utilizado. Exato. Até porque o Sampaoli já deixou claro na coletiva que não conta mais com um jogador, né? Praticamente foi o que ele falou. E a gente também trouxe uma matéria lá no GE. Globo falando um pouco como foi o impasse, né? Pelo ato indisciplinar do Marinho, que deixou uma situação muito chata internamente, até com o departamento de futebol. Então acho que é importante deixar isso muito claro. Ele foi reintegrado, mas ao que tudo indica, não deve ser mais utilizado pelo Sampaoli e pelo menos está fazendo atividade lá, porque envolve também questões jurídicas, que eu acho que é importante deixar claro. O Ledião matou a parada rápida, não vai rolar, né? Não, parece vai treinar, que não vai rolar. ficar treinando com os jogadores. Completando tem o o seu treino. contrato, né, até o final do ano. Inclusive a gente já entra nesse assunto, porque, para quem não está ligado, né, na legislação, a partir do momento que passa, né, e só está no final de 6 meses do seu contrato de trabalho aí no futebol brasileiro, um jogador já está liberado para assinar um pré-contrato com outro clube. Acaba o seu, né, contrato com o clube atual, mas já pode estar apalavrado e assinar o seu pré-contrato. Tem clubes, inclusive, que facilitam a saída. Era o caso do Flamengo com o Marinho, inclusive, facilitaria uma saída, mas o Marinho não vai mais para o São Paulo, também já noticiado pelo Eduardo Rodrigues lá no GE. Globo. Mas aí, Letícia, a gente tem uma série de jogadores, enquanto o Lédio quebra o seu microfone. Todo dia eu preciso corrigir quando ele faz isso. Tá a gente tem uma série de jogadores, né, é cenográfico, fica bonitinho. na situação Explanou de uma possibilidade de assinatura de um pré-contrato a partir do meio do ano. Vou dar a lista aqui. Eu quero que você me atualize qual que é a situação até de apuração e de momento desses caras. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o Arturo Vidal, o próprio Marinho, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. São 7 jogadores. A situação do Marinho a gente acabou de falar. Não vai ser utilizado, não está nos planos do Sampaoli, as palavras do treinador argentino. E os outros 6, cara? O Vidal também já falou que não fica. Então como é que tá a situação da galera? São alguns, né? Confesso que eu até fiz uma colinha aqui em tópicos pra gente dividir. Já que você já começou falando sobre o Marinho e o Vidal, que a gente falou aqui na segunda-feira, né? Pela declaração dele, que ele já deixou claro que não continuaria no Brasil, são 2 atletas que você já pode colocar numa saída, né? Porque o Marinho não vai ser utilizado pelo Sampaoli e o Flamengo também já deixou claro a chateação que ficou com a situação. Então são 2 atletas que você já coloca aí no tópicozinho de saídas. E agora eu separei outros 3 tópicos, assim. Davi Luiz tem a renovação automática pelas 20 partidas que ele fez como titular. Então... Isso estava em contrato Estava em contrato, foi em contrato dele, um acordo. Só que essa renovação automática também não quer dizer que ele vai ficar no Flamengo, porque a renovação automática tem que ser ativada por uma das partes, né? Ou pelo Flamengo, ou pelo Davi Luiz, ou pelos 2. Eles admitem talvez uma ruptura, caso o Davi Luiz tenha uma boa proposta,
e o Flamengo também entende, mas assim, ainda não foi conversado. Tópico Davi Luiz, que é o tópico da renovação automática. E as duas renovações em pauta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, são os mais cotados para começar uma conversa para renovação. E, por fim, a avaliação, que eu acho que são as duas situações um pouco mais complicadas, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, que são dois atletas que não vêm sendo tão utilizados. Felipe Luiz também, recentemente, ele comenta sobre que ele só quer continuar sendo jogador no Flamengo, né? Mas que ainda não conversou sobre isso. Acho que é importante deixar claro que o Flamengo está trabalhando com muita cautela em todos esses 7 casos, né? Em todas essas renovações ou não renovações, porque é só até dezembro, inicialmente, né? E você pode resolver isso tudo até setembro, que foi mais ou menos o prazo que eles começaram a resolver na temporada passada, né? Quando renovou com Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, eles começam lá para setembro, outubro, a essa conversa. Felipe é o mais velho desses, né? Tem 37 anos o Felipe Luiz, Camila. Essa conversa sempre rende algumas polêmicas, né? Quando vai chegando mais perto da renovação. Se deve ou não deve, o torcedor tem as suas opiniões, às vezes na hora concorda, depois se arrepende, ou o contrário, se arrepende quando não renova. Mas das informações, todas essas informações que trouxe a Letícia, Lédio, tem algum esforço que você acha que valeria a pena fazer logo em relação a esses nomes? Eu acho que ele tem que esperar mesmo, até para ver a situação física dos jogadores, né? No caso, Bruno Henrique, eu acho que o Flamengo vai acabar renovando com o Bruno Henrique. Agora, Rodrigo Caio e o Felipe Luiz, principalmente, esperar até setembro, porque o Felipe Luiz jogou pouquíssimo esse ano, né, Letícia? E o Rodrigo também. Então, eu acho que a tendência é que o